os hebreus. Os textos falam sobre Yahvé na terra dos beduínos, Xossu. O texto é do reinado de Amenófis III, lá do 14º século. E a outra a partir do reinado de Ramsés II, que é lá do 13º século. Na lista de Ramsés II, o nome ocorre num contexto que também menciona Seir. Pode-se concluir que essa tentativa de Yahvé na terra dos beduínos, Xossu, deve ser situado na área de Édom e Midian. A relação de uma divindade com o mesmo nome é uma suposição razoável. Se o Deus tomou o seu nome da região ou vice-versa, continua indeciso. Encontra-se listas de nomes egípcios com a forma Yarvá, que essa seria a pronúncia correta do tetagrama, Yarvá, que é idêntico ao tetagrama. A lista de Ramsés II é encontrada em um templo núbio em Amará, oeste, com 6 nomes. Está aqui as referências bibliográficas. Então, se eu tivesse que trazer o tetagrama, nesse período, poderia? Em 1300, eu poderia. Em egípcio, como estou dizendo aqui agora. Em ugarítico, não. Não, porque não tem como associar, porque o tablet em ugarítico, o qual o Delitcher colocou que ali estava o tetagrama, não está falando de um monoteísmo. Está falando de um politeísmo. Agora, dentro de um politeísmo, posso colocar o tetagrama dentro desse período? Posso colocar. Por quê? Porque os deuses são criados bem antes desse período, bem antes de 2200. Nós temos a criação dos deuses pelo Sumério lá em 300, 4000 a.C. Eles poderiam ter criado vários deuses? Sim. Com várias nomenclaturas? Sim. Aí, com o passar do tempo, o que ocorre? Aí o povo vai, seleciona o tetagrama como seu Deus único e absoluto. Mas é o Deus verdadeiro? Não. Por que não? Porque ele está sendo criado pelos sumérios. Olha o problema que se tem aí. Por mais que eu tenha o tetagrama lá, eu estou tendo esse Deus como Deus criado, um Deus desenvolvido com o tempo. Apenas isso. E olha que interessante, professor, que eu, de 2017 para cá, eu comecei a procurar sobre essa questão de Javé, né? O grande problema que a gente tem aqui no Brasil, às vezes, é isso, falta de alguns teólogos sérios para trazer isso daí, tá? E lendo algumas literaturas, olha que interessante, vamos ver se o senhor concorda com essa ideia aqui, justamente que o senhor falou aí, ó, tá vendo? A questão de Javé, um rascunho que eu tinha feito, ó. Aí fala o seguinte, né? Justamente, ó, século XVI, tá? E século XII a.C., tá? Então, ou seja, mas olha que interessante a questão do tetagrama, né? Da questão que o pessoal fala, não, eu sou o que sou e etc. Ó, o fato de que até agora Yahvé não é atestado em Ugarit milita contra a ideia de que Ian seja uma caricatura de Yahvé no ciclo de Baal. A etimologia comum que vê Yahvé como uma forma de verbo ser é pseudo-etimológica baseada no trocadilho eu sou o que sou. Mais provável é a etimologia derivada da bem atestada raiz árabe, ravá, né? Que significa soprar, que se encaixa na função de um deus da tempestade. Então, olha só como é que a ideia de Javé como um deus, né? E é atestado isso, né? A gente vê essa questão que a adaptação do ciclo de Baal, a apropriação de Javé, né? Que os israelitas trazem para Javé apropriando-se da questão do ciclo de Baal, né? Que Baal é um deus da tempestade, né? Aí há aquela adaptação